a consciência a coletiva da sociedade em relação ao transporte, ela ia e ainda vai, se você vai em comunidades ribeirinhas, se você vai em outros países onde tem indígenas ainda, nos países que não têm acesso a transporte, ela varia muito sobre o alcance. Essa é uma média da gente trabalhar de aonde você vai em um dia, tá? Então, por exemplo, se você mora numa comunidade ribeirinha no Pará, né? Em um dia você consegue andar, sei lá, 50 quilômetros com um barco ali no meio do igarapé, num negócio assim e tudo. Então, o raio de percepção do dia a dia é o entorno de, você tem onde você mora e 50 quilômetros daquele entorno, que é onde você chega ali, né? Se você vai olhar para um paulista, cara que mora lá na cidade de São Paulo, em um dia, tá? Ele consegue chegar em 12 mil quilômetros. Então, ele pode sair da onde ele está e em um dia ele pode chegar na China, no Japão, na Austrália. Então, a consciência de sociedade do paulista é muito diferente do que a consciência de sociedade de um ribeirinho no Pará por causa do transporte. Porque ele acessa outros lugares, porque ele tem meios de transporte mais eficazes que permitem com que ele se sinta um cara cosmopolita. Vou dar um exemplo interessante para vocês aqui, ó. Nós aqui em São Leopoldo é assim, ó. Você tem Porto Alegre aqui, aí você tem uma cidade que chama Canoas, você tem uma cidade menorzinha que chama Esteio, quase que uma vila que chama Sapucaia, aí você tem São Leopoldo, aí você tem Novo Hamburgo, aí você tem... Isso aqui está tudo... Você não viaja de uma cidade para outra, são todas coladas como se fosse um bairro assim, tá? Aí você tem aqui Estância Velha, Ivoti, Campo Bom, tá? A nossa igreja fica aqui, em São Leopoldo. Só que nós não fazemos igreja para um bairro de São Leopoldo. Eu não fico pensando em alcançar o meu vizinho somente. Eu não fico pensando assim, como é que eu vou fazer para alcançar o bairro do Jardim América, que é onde eu vivo aqui. Hoje nós temos pessoas que vêm para a igreja de Novo Hamburgo, de Ivoti, de Estância Velha, de Sapucaia e de Canoas. Tinha um que vinha de Porto Alegre, mas ele mudou definitivamente para São Leopoldo. O raio de alcance da nossa igreja, de uma pessoa que se dispõe a sair da casa dela e vir assistir um culto aqui, é 50 quilômetros. Porque ele pega o carro e ele faz esse trajeto em 40 minutos, porque tem uma BR fácil de trafegar e etc. Então, nós fazemos igreja para um conjunto de 8 cidades. Porque 8 cidades podem nos visitar aqui em São Leopoldo, né? Se eu moro em São Paulo, eu tenho que fazer igreja para um distrito. Porque o cara não vai sair de um bairro longe de São Paulo para me visitar na minha igreja, por melhor que a minha igreja seja. Eu sou natural de Belo Horizonte. Lá funcionava mais ou menos assim também. Aí eu tenho que abrir uma igreja quase que em cada bairro ou em cada distrito da cidade. Aqui eu não preciso abrir uma igreja Betânia na cidade do lado. A gente até tentou uma vez, mas as pessoas vinham para cá. Porque aqui já era mais estruturado, as pessoas estavam mais à vontade. Então, o transporte influencia a consciência das pessoas. Tem gente que acha que sair daqui e ir a Porto Alegre é uma viagem. Tem gente que acha que Porto Alegre é um bairro, daqui de onde é que a gente está. Né? Então, você vai trabalhar. O acesso ao transporte influencia a maneira como a pessoa vê as coisas, consequentemente, a maneira como se organiza o seu trabalho também, dependendo de onde é que você vai trabalhar.